família. Gracia y paz, hermanos. Vamos a empezar la escuela dominical en esta mañana y yo voy a empezar con la oración enquanto los hermanos se acercan. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tus misericórdias que se hacen nuevas cada mañana. Bendícenos en ese tiempo que vamos a estudiar tu palavra, enfocados en el tema de la piedade cristiana. Capacita-nos para que podamos compreender os textos bíblicos que vamos a ler e também a exposição do tema. Ajuda-nos a vivermos uma vida que, de hecho, refleje a Cristo em tudo o que hacemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para começar, eu quero ler 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, apenas o versículo de número 10. O tema da classe de hoje é la fuente de la verdadera piedade. 1 João capítulo 4, versículo 10. Eu vou ler para ustedes. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aqui está o núcleo central de lo que vamos tratar hoje. Aqui vemos acerca do amor de Deus e da iniciativa de Deus em alcançar-nos por sua graça, por meio do sacrifício de Jesucristo, como disse o final do versículo, e enviou a seu Hijo em propiciação por nossos pecados. Vamos a regressar a esse texto e vamos a ler outros textos também, pero eu quero fazer rápido repasso de lo que temos estudado aqui acerca do tema da piedade cristiana. Estamos há 2 semanas estudando o tema, buscando entender os fundamentos bíblicos e teológicos da piedade cristiana. Em nossa primeira classe, tratamos de 2 temas: conhecimento de Deus e o caráter de Deus. Quando falamos de conhecimento de Deus, estabelecemos que a piedade autêntica nasce de conhecimento profundo de nosso Criador. Descobrimos que nosso grande propósito é glorificar a Deus e gozar de Ele para sempre. E essa é uma verdade que dá sentido a toda nossa existência. Hablamos da imensidade e o mistério de Deus, reconhecendo que, aunque Ele é incompreensível, ou seja, não podemos conhecer todo acerca de Deus, Ele é revelado a nós através de sua palavra. Ou seja, é incompreensível, pero não é desconhecido. Ele se ha revelado a nós em sua palavra. Luego, ponemos nossa atenção no caráter de Deus e aqui exploramos a ideia de que a piedade cristiana é como espejo que busca reflejar as perfeições divinas. E aqui mencionamos os atributos de Deus, como, por exemplo, sua santidade, que nos chama a pureza. Hablamos de sua justiça também, que nos impulsa a la rectitude.
Hablamos de sua bondade, de seu amor, de sua misericórdia, que nos mueven a la gratitud y la compasión. Hablamos também de la soberania e de la fidelidade de Deus, que nos brinda uma paz e seguridade inquebrantável. El passado domingo foi nossa segunda classe sobre o tema e hablamos acerca de nossa necessidade de piedade. E aqui nos enfrentamos a uma verdade fundamental, aunque difícil às vezes de aceitar, nossa incapacidade total para a piedade por nós mesmos. Esse é o ponto. Não podemos lograr a vida piedosa por nossos próprios esforços. E ao tratar desse tema, miramos com honestidade a gloriosa imagem de Deus em la que fomos criados, pero também a dolorosa realidade de la caída, que corrompiu essa imagem e deixou nosso coração em profunda depravação total. E hoje, em nossa terceira classe, vamos tratar de pensar sobre a pergunta: como o amor redentor de Deus em Cristo e a obra do Espírito Santo são a única fuente e o sustento da verdadeira piedade em el creyente. E hoje quero começar esta classe pensando, además de la primeira pergunta, como se manifesta concretamente essa obra divina em el creyente. Mira, el passado domingo concluímos por las escrituras que somos incapazes por nós mesmos de desarrollar a vida piedade que Deus requer de nós. Nos dimos conta de que nossos esforços humanos, por muito bem intencionados que sejam, não podem produzir essa piedade genuína que agrada a Deus. Essa não é uma verdade um pouco dura de assimilar, a vezes. Sin embargo, é precisamente neste ponto de nossa debilidade onde a glória de Deus mais se manifesta. Porque a piedade cristiana, lejos de ser um logro personal, é um dom imenso que brota diretamente desse amor redentor de Cristo, de Deus manifestado em Jesus Cristo e aplicado por ele Espírito Santo. Então, o primeiro ponto é falar sobre o pacto de graça. Aí é onde vamos começar a falar sobre esse novo começo para a piedade, o pacto de graça. E ao reconhecer nossa impossibilidade de cumprir a lei de Deus e de ser piedosos por nossas próprias forças, que hizo Deus? Em sua infinita bondade, Ele mesmo estabeleceu um pacto de graça. Vamos a ler Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 21 e 22. Quem encontrar, pode ler, por favor. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
para que a promessa que nos é por la fé em Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gracias. ¿Qué está diciendo el texto? Hola José, buenos días. ¿Qué está diciendo el texto que acabamos de leer? Que a lei não pudiera vivificar. Estes versos, considerando o que estamos falando do pacto de graça, nos mostra ou nos ensina acerca de lo que Deus ha hecho para proveer lo que necessitamos para a vida e a piedade. Ele mesmo estabeleceu um pacto de graça e esse pacto não se basa em nossos méritos. Por isso que o apóstolo Pablo habla aqui de luego, empieza com a pergunta, luego a lei é contrária às promessas de Deus. Em nenhuma maneira, porque se a lei dada pudiera vivificar, a justiça fuera verdadeiramente por la lei. Mas a Escritura lo encerrou todo bajo el pecado, para que a promessa que é por la fé em Jesus Cristo fosse dada a los creyentes. Ou seja, não é por mérito, não se basa, a verdadeira piedade não se fundamenta em mérito humano, tudo está baseado em la graça de Deus. E tudo é iniciativa de Deus e de sua graça soberana. Nós somos recordados tanto por as Escrituras como por teólogos de nossa tradição, que o pacto de graça sempre ha sido el mismo através de toda a história. A doutrina de la redenção foi essencialmente a mesma para os que viveram bajo el antigo pacto como para a igreja do Novo Testamento. Ou seja, os antigos não se salvaram de uma outra maneira. Os crentes do Antigo Testamento e os crentes a partir do Novo Testamento têm sua salvação em Cristo, por la fé em Cristo. Ou seja, necessitaram o mesmo mediador e o mesmo Espírito Santo e receberam as mesmas bendições do pacto de graça. E este pacto eternamente consistente solo em la sangre de Cristo nos oferece não solo um escape del juízo, sino a oportunidade de uma relação renovada com Deus. Por isso que o tema de la classe de hoje é acerca de la verdadeira fuente, la fuente de la verdadeira piedade. Cristo é esta fuente. E lo compreendemos através do estudo dessa doutrina do pacto. Em outras palavras, nossa piedade cristiana nasce como uma resposta profunda, de profunda gratitude por uma vida e uma salvação que nunca merecemos. E isso nos impulsa a um caminhar agradecido. Irmãos, não é liberador saber que a iniciativa sempre foi e é de Deus? Quem nos assegura esse pacto? Esse pacto nos assegura que, apesar de nossa
bancarrota espiritual, há esperança e há um caminho para a piedade, porque Deus mesmo lo traçou. E eu quero pôr algumas perguntas aqui para que podamos compartilhar os uns com os outros. A primeira pergunta: como ha impactado em tu vida o entendimento de que Deus mesmo estabeleceu o pacto de graça quando não podias fazer nada por merecê-lo? Como isso impacta tu vida? Em tu vida, o entendimento de que Deus mesmo estabeleceu esse pacto ou proveu o que necessitávamos para a vida e a piedade. Creo que el impacto debiese ser regocijarse en gratitud por algo que, por lo que la Biblia nos dice, algo que nosotros éramos incapaces de lograr. Casualmente, ayer, creo que fue ayer, sí, un creyente le decía a mi esposa que si venía el arrebatamiento, él se quedaba. O sea, pero lo digo en virtud de que como él ha fallado en algunas cosas, ya él teme que ha perdido entonces toda posibilidad de merecimiento de que el Señor se lo lleve cuando regrese. Entonces, el impacto que debe causar eso es eso, o sea, ser agradecido con Dios, tener alegría, gozo, agradecimiento, porque, o sea, si la salvación de nosotros dependiese de nuestro propio mérito, ahí sí nos quedamos en el arrebatamiento, como bien decía esa persona, pero no, o sea, no es así. Nuestro merecimiento no está puesto en juego precisamente para nuestro beneficio. Sí, así es, César. Pero eu também poderia añadir que, por exemplo, quando entendemos essa verdade, e eu vou traduzir, por exemplo, esse término de pacto, porque Andrés talvez não está muito familiarizado com o término, pero quando falamos de pacto, Andrés, estamos falando da maneira como Deus se relaciona com o ser humano. A lo largo das Escrituras, nós vamos ver que Deus se relaciona com o ser humano, e a maneira que Deus faz é através do pacto. E depois podemos comentar um pouco mais acerca disso, mas a ideia aqui dessa pergunta, e o que eu quisiera añadir um pouco mais, é que, por exemplo, para mim, quando eu miro a essa verdade e passo a entender que a piedade não é um esforço solitário, sino um resultado da obra de Deus em nossa vida. E isso significa que por exemplo, isso não deve ser uma carga na vida do crente. Isso deve ser resultado, como disse há pouco, de um coração grato por la obra de Deus. Isso deve generar em nós paz, confiança, baseado em la obra de Deus. Não podemos fazê-la por nosso próprio esforço, não podemos desenvolver uma verdadeira piedade confiando em nossa própria capacidade ou força de vontade para isso.
¿Alguien quiere comentar más sobre la pregunta? ¿Cómo ha impactado en tu vida el entendimiento de que Dios mismo estableció el pacto de gracia cuando tú no podías hacer nada para merecerlo? Yo creo, pastor, que la conversación de la que hice alusión hace un rato se basaba precisamente en eso. De que esta persona le comentaba a mi esposa que él no es lo suficientemente devoto como para que cuando venga el Señor se lo pueda llevar, sino que más bien lo va a dejar. No, y es eso, ¿no? Creo que el agradecimiento al haber entendido todo este gran misterio que el Señor nos aclara pues, en su palabra. Uh-huh. O sea, el resultado de agradecimiento nos lleva Buenos días. a vivir o sea, a actuar de manera libre, sabiendo que lo que hagamos no es lo que va a tener merecimiento, sino el poder que Dios Sí. está actuando en nosotros. Sí. Hoy por hoy mucha gente cree que es su esfuerzo. No, es que yo soy un hombre devoto, porque yo me levanto todos los días a la 1 de la mañana y oro hasta las 6 de la mañana. Eso es lo que me da a mí el mérito Sí. para merecer cualquier cosa. O sea, y no. Definitivamente, si hace eso es porque él está agradecido por Dios, no porque Sí. eso le va a dar a él Ganar algún favor. Exactamente. Creo que el punto central, además de lo que ya hablamos, es que la piedad no es un camino que recorremos solos, sino que tenemos un compañero que nos capacita a seguir en este camino. Y ese compañero es el Espíritu Santo, el Paráclito, como decimos en la teología. Bueno, este marco es el marco de la salvación, el grande plan de Dios. Pero, ¿quién es el corazón palpitante, el garante y el centro de todo este plan de Dios para nuestra piedad? Inevitavelmente, hermanos, nos volvemos a la persona de Cristo. Ese es el centro. Jesús es el mediador, el corazón, el que sustenta nuestra piedad. Y yo quería leer con ustedes 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primeira Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Eu vou ler para vocês. Porque há um solo Deus e um solo mediador entre Deus e os homens, Jesucristo, homem. Jesús é o centro de este pacto de gracia e é o centro de toda verdadeira piedade. Ele é o puente indispensável entre Deus Santo e pecadores como nós. Joe Owen, em seu livro, en el libro Evidencias de la Fe Salvífica, disse: el Evangelio es la declaración divina de la manera como Dios salva por medio de la persona, de la mediación, de la sangre, de la justicia y de la intercesión de Cristo. Lo que vemos aquí. ¿Qué vemos aquí? Aquí lo que vemos es que Cristo no es solo un buen ejemplo. Cristo no es solo un buen ejemplo. Cristo es la fuente misma de la piedad.
com sua obediência perfeita, com seu sacrifício, ele não só satisfez a justiça del Padre, sino que nos obtuvo uma herência eterna. Sua obra é completa. Aprendemos por las Escrituras e por la teologia que habla de Cristo como profeta, como rei, como sacerdote. E como profeta, Cristo nos revela a Deus e sua vontade. Como sacerdote, Cristo se ofereceu uma vez por todos e agora intercede continuamente por nós. Hebreus 7, 25 e 27, que diz, 7, versículos 25 al 27. Quem encontrou pode ler, por favor. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo es nuestro sacerdote e intercede por nosotros. De hecho, pastor, ahí no se habla de comediación, como en estos días ha estado En las redes sociales. exacto, ¿no? eso de que, Sí. de que la Virgen María es comediadora y co-redentora. Y definitivamente en la Biblia no encontramos nada de eso. Cristo se ofereceu, diz o texto, uma vez por todos e agora intercede continuamente por nós. E como rei, Cristo governa e protege. Estes os aspectos de Cristo como nosso mediador. A piedade, por lo tanto, não é esforço para imitar a Jesus por nossas próprias forças. Quem poderia alcançar essa perfeição? Nadie. Nadie poderia. Mas bem, é uma vida vivida em união vital com Ele, de quem recebemos todo o necessário para a vida e a piedade. Eu quero ler com vocês agora Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Filipenses 6, não, Filipenses 2, de 6 a 8. O texto diz: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando a forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ele é nosso modelo e nossa força, porque em Ele habita corporalmente toda a plenitude da piedade. Em Cristo recebemos todo o que necessitamos para a vida e a piedade, como já mencionei antes. Eu quero mencionar outra vez a Joe Owen, que nos invita
a discernir la luz del conocimiento de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios en la cara de Cristo. Recordando-nos assim que a piedade se fundamenta em la obra que Ele hizo por nosotros e não em la nuestra. O tema aqui é a vida perfeita de Cristo, é sua morte substitutória e sua ressurreição, las que nos justificam e nos hace aceitável. Agora, uma pergunta para pensarmos um pouco. Se Cristo é a fuente de nossa piedade e não só um exemplo, como cambia isto nossa maneira de acercar-nos à santidade e à obediência? Repita la pregunta, pastor. Mira, se Cristo é a fuente de nossa piedade e não só um exemplo, como cambia isto nossa maneira de acercar-nos à santidade e à obediência? Hacerlo a través de la fuente que es Cristo. ¿Qué podemos hacer? No depender de nuestra obra o de lo que creemos que es bueno que hacemos. Algo mais? De hecho, é isto. E uma segunda pergunta seria: já não é um dever pesado, sino uma resposta? Mira, estamos falando desde o início acerca de lo que é la piedade. E a compreensão através das Escrituras é que a piedade não é uma carga devido a uma série de regras que uno tem que seguir para lograr ou alcançar o amor de Deus ou a salvação. Não. É resultado, não é uma carga, é resultado, é uma resposta, melhor dito, é uma resposta llena de gratitude por la obra de Deus através de Cristo. Deus proveiu todo o que necessitamos em Cristo. Então, a primeira parte da pergunta de como isso cambia, a maneira como nos acercamos à santidade e à obediência, tem que ver com o que vocês comentaram. Pero a segunda parte da pergunta que acabo de fazer tem que ver com o hecho de que uno necessita compreender que a piedade não é uma carga, não é algo que hacemos solo, montão de regras, de princípios, de mandamentos que temos que observar e cumprir com perfeição. Não se trata disso. Se trata de que cumprimos os mandamentos de Deus por la gracia de Cristo e la ajuda do Espírito. E não vamos lograr a perfeição nesta vida. A obra de Cristo em la cruz e sua mediação contínua são o fundamento inquebrantável de nossa piedade. Pero como essa obra objetiva e gloriosa de Jesus se convierte em uma realidade viva e transformadora em nós, em nosso dia a dia. E aqui é onde entra a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente divino de transformação e de capacitação. O Espírito Santo aplica a obra de Cristo na vida do creyente, transforma este coração e lo capacita a viver
de acordo com as Sagradas Escrituras. Agora, esta piedade que Jesus Cristo hizo possível com sua vida e morte, é ativada, digamos assim, e mantenida por el poder do Espírito Santo. Vamos a ler Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36. Já estamos caminhando para concluir a classe. Ezequiel 36. 36, versículos 26 e 27. Versículos 26 e 27. Yo leo. Sim, por favor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Que nos ensina estes versos? Que nos enseñan. La transformación viene precisamente del propio poder de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es el agente divino de esa transformación? Espíritu Santo. Espíritu Santo. El Espíritu no es digamos, un actor secundario. Ele é o agente divino que toma a obra consumada de Cristo e la aplica eficazmente a nossas vidas. Há outro teólogo conhecido que lo descreve como a necessidade de que busquemos su Espírito para que Ele pueda desvendar estes mistérios para nós, desvelando-los em nossas mentes e gravando-los a fuego em nossos corações. Mira, o Espírito Santo não só nos dá vida nova através da regeneração, sino que nos santifica continuamente, transformando-nos à imagem de Deus. O Espírito Santo nos é enviado da parte de Deus e de Cristo para ser esse paráclito, esse que está ao nosso lado e nos guia, nos ensina todas as coisas e transforma dia a dia nossas vidas para que podamos reflejar a Cristo. Joe Owen, que eu mencionei, disse que nos habla de esta renovação universal de nossa natureza à imagem de Deus e do Espírito Santo como o princípio permanente da vida, da luz, do amor e do poder espiritual. Ou seja, é o Espírito quem nos capacita para andar em piedade, resistindo ao pecado, e quem produz esse hermoso fruto do Espírito que leemos no capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 e 23. É o Espírito que produz esse hermoso fruto do Espírito em nossas vidas. E que nos ajuda a reflejar os atributos de Deus que estudamos domingo passado. E que implicações tem isto? Significa que a piedade não é uma carga que levamos solos, sino uma experiência de capacitação divina
onde o Consolador nos guia, nos fortalece e nos transforma. E a pergunta que pongo para vocês é: como te ajuda esta verdade a entender que a piedade não é um esforço solitário, sino um fortalecimento divino por el Espírito Santo? Creio que já hemos contestado de certa maneira essa pergunta, não? Pero se há alguma outra coisa que não falamos todavia, podemos falar ou contestá-la. E podemos pensar à vez também qual de los frutos do Espírito Santo sientes que está sendo mais cultivado em ti atualmente e como podes colaborar ou como podes com a graça de Deus e a ajuda do Espírito ver mais deste fruto e outros em tu vida. Hasta agora creio que hemos compreendido o ponto central e que não se trata de uma caminhada solitária. Temos todo o que necessitamos para a vida e a piedade. Temos as Escrituras, temos a presença do Espírito Santo que habita em nós. E que significa tudo isso para nós? Entender que a piedade brota do amor redentor de Deus e que é sostenida por el Espírito Santo tem profundas implicações práticas para a nossa vida. Eu diria que a primeira tem que ver com fundamento de gratitude. E repetido aqui por diversas vezes, nossa piedade não é um mérito que ganhamos, sino uma resposta desbordante e agradecida ao amor gratuito de Deus manifestado em Cristo. Também, isso significa ou habla acerca de nossa dependência contínua do Espírito Santo. Estamos aqui considerando aplicações práticas para a nossa vida. Reconhecer que a transformação e o sustento de nossa piedade provém incessantemente do Espírito, o que nos impulsa a buscar su guia e poder cada dia. Se lo compreendemos bem, então esta verdade deveria alimentar nossa dependência aún mais do Espírito Santo. Também tem implicação que tem que ver com a união vital com Cristo. Ou seja, devemos viver conscientes de nossa vida em Cristo, que nós somos em Cristo e quem é Cristo para nós. Recebendo de Ele todo o que necessitamos para crescer em obediência, em amor e em santidade. Pero também tem implicações quanto à reafirmação de las promessas del pacto. Ou seja, como cristianos transformados por Deus, devemos recordar constantemente as promessas del pacto de graça. Isso porque nos asseguram, o pacto de graça nos assegura a provisão, o poder e a fidelidade de Deus para uma vida piedosa, liberando-nos da ansiedade e do legalismo. Então, estas são algumas das aplicações práticas que eu vejo
quanto ao tema da classe hoje. Agora, já estamos no tempo de concluir a classe de hoje, e eu quero dar um tempo para algumas considerações finais ou comentários, perguntas que vocês tenham acerca de lo que falei nesta manhã. Sí, pastor, un comentario y vuelvo con el tema que ha estado circulando en esta semana, ¿no? Que es acerca de que el Vaticano, a través del Dicasterio de la Doctrina y la Fe, ha concluido de que, bueno, la Virgen María ya no es comediadora, ni tampoco, no es corredentora, ni tampoco mediadora. O sea, eso pareciese ser como que es un descubrimiento nuevo. No, en realidad desaconseja el uso. Sí, porque dice que puede traer confusión y demás. Desaconseja el Pero para mí es como, bueno, o sea, evitando los otros comentarios. Usted mencionó en la clase de hoy que nuestra piedad es mediada por Cristo nada más. Resulta ser que en otros ámbitos de la cristiandad muchos entienden eso, pues que la piedad puede ser mediada, pero precisamente lo que fallan es en el mediador que buscan. En el caso muy particular del catolicismo romano está que la mediación siempre la buscan o en los santos o en la Virgen María. Cuando la Biblia de manera explícita y el único ejemplo que toma es el de Jesús. Él es nuestro mediador. Y no solamente en este pasaje, sino en los otros pasajes que cito de Hebreos y demás, los del profeta Ezequiel y demás que se vieron, sabemos que el mediador y el agente perpetrador de esa piedad o afianzador de esa piedad de Dios mismo, Cristo mismo a través de su Espíritu. Entonces, eso para mí sería una aplicación práctica en el momento, porque o sea, hay muchas reacciones dentro del evangelicalismo, hay reacciones de alegría hasta que al fin, etcétera, ¿no? Dentro del catolicismo hay gente que está hasta maldiciendo al Papa, que donde lo ve lo mata por haberse atrevido a hacer eso. Pero es que aquí hay una verdad que no sé si es que se ha mantenido oculta o simplemente la han adornado, la han barnizado otras cosas, pero la verdad es esa. Nuestra devoción, nuestra piedad, es mediada por Cristo y consolidada por Dios a través de su Santo. Gracias, César. Mira, de forma muito sencilla, lo que vimos hoy es que la fuente de la verdadera piedad es nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador, y que el Espíritu Santo es lo que aplica las verdades bíblicas de forma transformadora en nuestro corazón. A veces pode passar que quando utilizamos conceitos teológicos que uno não está muito familiarizado, pode pensar que se trata de uma enseñanza, de uma doutrina que não tem implicações práticas para a vida. Pero lo que queremos enseñar aqui não é simplesmente teologia, mas que o resultado del estudio de las Escrituras y de la teología es uno, es modelar la vida del cristiano a semejanza de Cristo. Así de sencillo. Y el otro punto que espero que haya quedado muy claro es el hecho de que el agente de esta obra en nuestra vida es el Espíritu Santo.
Cristo é nosso mediador e Cristo atua em nós através de seu Espírito. Bueno, vamos orar e em seguida nos prepararmos para o culto. Padre, graças por enviar-nos a Cristo. Graças por la salvação, por la obra regeneradora do Espírito Santo em nossas vidas. Padre, ajuda-nos a não somente conhecer as Escrituras e conhecer um pouco da teologia que nós creemos, pero por encima de tudo, dá-nos sabedoria para aplicar estes conhecimentos a nossa vida, de maneira que a vida piadosa, que nossa vida piadosa reflete a quem deve refletir, a Jesucristo. Ajuda-nos a compreender dia a dia a dependência que temos de tu Espírito. É através do Espírito Santo que nossa mente e nosso coração é iluminado e onde podemos ter a compreensão de las Escrituras. É através do Espírito Santo que somos transformados dia a dia. É através do Espírito Santo que somos capacitados a viver a vida cristiana de maneira que agrade e que honre ao Senhor. Padre, te damos graças por la salvação em Cristo Jesus. E reconhecemos aqui nossa dependência do Espírito. Pedimos a Deus que o Senhor siga tendo misericórdia de nós, perdoando-nos a nós e ajudando-nos a crescer em santidade diante do Senhor. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos,